Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um capítulo deste podcast. Hoje temos aqui a Raquel Terapeuta Oliveira. Olá Raquel, como estás? Tudo bem? Vamos começar então por saber quem é a Raquel, na verdade, porque ela hoje irá falar-nos sobre a inclusão de crianças deficientes no meio social, ou seja, na escola e também na igreja. Então, meu nome é Raquel Oliveira. Vou usar uma expressão que eu uso no meu Instagram profissional. Olá, Raquel Oliveira, uma terapeuta muito além da fala. Então, Raquel Oliveira fez a sua graduação no Brasil, curso de fonoaudiologia, que equivale ao curso de terapia da fala em Portugal. Trabalhei como terapeuta da fala no Brasil durante 20 anos. Em agosto de 2017, vim com toda a minha família morar em Leiria, sem nunca ter visitado Portugal. Desafio grande. O primeiro desafio. E fiz o processo de equivalência, foi um pouco demorado. O processo decorreu durante 40 meses. Neste período eu trabalhei em outras funções profissionais. Cheguei em Portugal com 2 profissões, porque eu também sou professora de música, também tenho graduação em música. E trabalhei como professora de música, trabalhei como cuidadora de idosos e hoje trabalho como terapeuta da fala. Então eu cheguei como professora de música e terapeuta da fala, aprendi a ser cuidadora de idosos, que é uma profissão fundamental e muito importante. Fica aqui o meu respeito e admiração por essa profissão que aprendi cá em Portugal. Exatamente. E isso já nos leva para a nossa segunda pergunta, que é: qual a importância e necessidade das educadoras especiais hoje na sociedade? Qual a importância? A importância é fundamental. Nós vivemos numa sociedade, vou falar o número que temos de Portugal. Em Portugal, nós temos 1.700.000 pessoas com deficiência. Só que esse número já está desatualizado, porque essa pesquisa já foi feita há alguns anos. E mesmo assim, algumas pessoas não são contadas como deficientes, porque este número está baseado nas pessoas que procuram o atendimento e lá fica registrado o número de deficientes. Então, se a pessoa é deficiente e não procurou o atendimento especializado, não está neste número de pesquisa. Por isso é que é muito importante nós colocarmos ali o papel dos pais, certo? Sim. Porque é fundamental um pai identificar, não é? Sinais no seu filho, se ele tem realmente alguma deficiência ou não. Quais são esses sinais, terapeuta? Olha, vou falar então qual é a definição de uma criança deficiente. Deficiente é considerada qualquer pessoa que tenha um impedimento na parte sensorial, que pode ser a visão, pode ser a audição, ou na parte cognitiva, um atraso mental. Vamos dar um exemplo. A criança tem uma idade cronológica, mas o desenvolvimento mental dela está abaixo da idade cronológica. Uma pessoa também com redução da capacidade motora, né? Ela não consegue se locomover sem uma ajuda técnica. Então, essas pessoas são consideradas deficientes. A Luana disse como os pais podem identificar. Nem sempre acontecem nessa ordem os pais que identificam. É verdade. Porque algumas deficiências, por exemplo, a deficiência auditiva, é difícil um pai identificar a deficiência auditiva, porque existe um exame específico para isso. Não é? É claro que tem alguns sinais, né? Se a criança tem som no ambiente, qualquer ambiente tem som, tem barulho, e se essa criança nunca reage a nenhum tipo de som, pode se levantar um alerta de deficiência auditiva. A mesma coisa o cego, a criança cega, né? Se essa criança corre e está sempre a bater nos móveis da casa, pode-se levantar um alerta de uma deficiência visual. Mas geralmente o que acontece atualmente
que quem está identificando primeiro as dificuldades no desenvolvimento da criança geralmente são os educadores. Ok. É por isso que acontece muito que normalmente as crianças que estão na escola, não é? Os professores têm sempre aquele alerta e vão conversar com os pais, olha, se calhar esta criança tem aqui algum problema. E por isso é que também nos leva um pouco a pensar sobre a igreja, não é? Porque temos a nossa escola dominical, que também temos professores, não é? Sim. Para educar essas crianças. Então, qual é o papel da igreja? O que aconselha? O que a igreja pode fazer para ajudar a identificar também esses sinais para as crianças? Todo educador, seja um educador religioso ou um educador da aprendizagem comum, né, da aprendizagem sistêmica, ele tem na sua formação os marcos do desenvolvimento infantil. Então, o que é esperado para uma criança de 1 ano? A nível intelectual, a nível sensorial, a nível de fala, a nível de comportamento motor, o que é esperado para uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, quando essa criança está ali interagindo em qualquer ambiente social, seja na escola, na igreja, no parque, no shopping, na família, em casa, são ambientes sociais, quando nós temos em mente o padrão do desenvolvimento acontecendo de forma típica, que a gente diz, desenvolvimento típico, normal, nós vamos comparar o desenvolvimento que aquela criança está a apresentar e vamos ver que há um espaço muito grande ali, está atrasado. Então, a partir daí, vamos então procurar ajuda especializada com os médicos e terapeutas que vão fazer as avaliações necessárias para realmente afirmar se essa criança tem uma deficiência ou não. Ok, certo. Prestem atenção, ok? Isto é realmente muito, muito, muito importante. E sabemos que, ok, bebés não têm noção ainda do que fazem, ok? Mas, por exemplo, um adolescente, ok, que tem algum tipo de deficiência, seja autismo, seja deficiência visual, auditiva, seja o que for, o que é que esse adolescente pode fazer para incluir-se no seu meio social? Porque muitas vezes têm muitas dificuldades pela roda de amigos, por se sentirem diferentes dos outros, não é? O que aconselha para um adolescente? O que é que ele pode fazer para que lhe ajude a incluir-se no meio social? O movimento é o contrário. Nós que não somos, no caso eu sou deficiente visual, né? Exatamente. É uma deficiência sensorial. E as pessoas que não são deficientes é que têm que ter atitudes para incluir as pessoas deficientes. Por quê? As pessoas deficientes, além das dificuldades que elas apresentam devido em relação à deficiência, geralmente são pessoas, não todas, mas geralmente são pessoas que têm problemas com a autoestima baixa. Ela se sente menor em relação aos outros. Geralmente são pessoas que desenvolvem ansiedade, às vezes até mesmo depressão pela condição que ela está. Às vezes essas pessoas, esses adolescentes, crianças, eles sofrem muita pressão social, muito preconceito, muita discriminação social porque a pessoa é deficiente. Uma palavra também que está sendo muito usada hoje é capacitismo. Capacitismo é a origem inglesa, mas o que quer dizer capacitismo? É a discriminação e o preconceito à pessoa deficiente. Então, às vezes, por essa pressão social toda, geralmente essa pessoa deficiente não tem equilíbrio emocional para tomar atitudes e se fazer incluir no grupo. Então é mais fácil o grupo acolher essa pessoa e aproximar o deficiente de todos os grupos que nos ambientes sociais que nós vivemos. É verdade. E o que acontece muitas vezes que eu vejo também é os pais que demoram a aceitar que o filho também é deficiente. Ou seja, ele mostra sinais, ok? A professora da escola já conversou com ele, porém os pais parece que
estão completamente distraídos e não, muitas vezes não querem aceitar, porque às vezes é doloroso, não é? E acaba por ter essa dificuldade. Qual foi a sua maior dificuldade? Por exemplo, como ser terapeuta, porque sabemos que tem que lidar também com os pais, sim, certo? Sim. Então, qual é a dificuldade de quem encontra? Porque muitas vezes sabemos que os pais demoram muito mais tempo a aceitar a condição da criança. Qual é a maior dificuldade que já enfrentou? Sim, a Luana disse, às vezes é doloroso, não, é sempre doloroso. Sim. Toda mulher, quando está grávida, ela sonha em ter um filho perfeito. É verdade. Não é? Verdade. Sem deficiência, não é? Sim. Nós sonhamos com isso. Sim. E ao nascer, se não for logo visto que essa criança tem alguma deficiência, e vai passar os anos ali, e às vezes a primeira pessoa que percebe, como eu já disse, é a educadora, e às vezes diz para essa família, e ela é o que você disse, ela não quer aceitar. Ela até tem uma certa consciência que o seu filho não está com desenvolvimento de acordo com o que é esperado. Mas o aceitar que meu filho é deficiente não foi isso que eu sonhei para mim. É verdade. Então é muito difícil. Como terapeuta, eu procuro não julgar estes pais. Okay. Eu procuro analisar, me colocar no lugar dele, no lugar do outro. Porque cuidar e educar uma criança deficiente não é fácil. A rotina é muito pesada, é muito cansativa, mas com o tratamento adequado, essa criança pode desenvolver plenamente, mas como você mesmo disse, é difícil aceitar. É verdade, é muito difícil. Eu já vi casos, particularmente com bebés e meninos, que têm, por exemplo, autismo ou também algumas deficiências que envolvem certos comportamentos mais agressivos. Sim. Não é? Vi casos em que os pais realmente não conseguiam controlar o filho. Era completamente impossível porque ele ganhava uma força que às vezes chegava até a derrubar a própria mãe. Sim. Não é? Nesses casos, acha que até a terapeuta consegue controlar isso? Porque penso que com a medicação funciona, ok? Acalma, assim dizendo. Mas nem todos usam medicação. Pois, esse também é um ponto. É, outro ponto, nem todos usam. Então, assim, vamos esclarecer um pouco melhor a sua dúvida, que pode ser a de muitos. Então, assim, o que acontece? Existem vários tipos de deficiências, como nós já falamos. Algumas deficiências, por exemplo, uma deficiência que está ocorrendo muito hoje na sociedade é o autismo. Não é? Algumas pessoas até me perguntaram, está havendo uma pandemia de autismo? A maioria dos casos dos miúdos hoje em dia são diagnosticados com autismo. Sim. Então, deixa eu explicar. Por que tantas pessoas com diagnóstico de autismo? Na verdade, sempre houve muitos autistas no mundo. Só que a dificuldade para dar um diagnóstico de autismo tornou muitas pessoas já com autismo sem o diagnóstico, porque não existe um exame que vai mostrar que a criança é autista. Por exemplo, nós fazemos exames laboratoriais para saber sobre algumas doenças, exames de imagens para saber sobre algumas deficiências. No autismo, o autismo não é uma deficiência, é uma perturbação do neurodesenvolvimento. Ela desenvolve com alterações na comunicação, no comportamento e na interação social. Essas três características, se não tiver alteração nas três características, não pode ser considerado autismo. Então, assim, a última pesquisa que foi feita em janeiro de 2023, a previsão que em cada 36 crianças, uma será autista. Então, sempre existiu muitos autistas, mas como o diagnóstico é basicamente observação do comportamento, é muito difícil dar um diagnóstico. No caso do autismo, quem dá o diagnóstico se for uma criança, em Portugal, é o pediatra do desenvolvimento, ou neuropediatra, ou psiquiatra infantil. Os terapeutas não dão o diagnóstico no caso do autismo. Os terapeutas, eles fazem relatórios
da observação, mas o diagnóstico só os médicos que eu citei que podem dar. Então, por esse motivo, né, algumas deficiências é difícil, que depende só da observação, é difícil. Aí você falou sobre a agressividade. Acontece muito no autismo a criança não ser só autista, ter o que nós chamamos de comorbidades associadas. É comum hoje dar o diagnóstico de autismo e o médico também, lá na sua observação, perceber que também há, por exemplo, a perturbação da hiperatividade com déficit de atenção. A hiperatividade causa uma agitação motora muito grande. Essa criança vai ter muita dificuldade de concentração, de atenção. Por isso também vai ter dificuldade de aprender. Uma criança que tem dificuldade de sentar-se, como ela aprende? É muito difícil. É verdade. Né? Então, assim, existem também as crianças com multideficiências. Você pode ter uma criança com a trissomia 21 e surda na mesma criança. Você pode ter uma criança autista e surda. Você pode ter uma criança autista com atraso mental. É uma criança considerada com multideficiências. A criança com multideficiências vai ter que ter mais tratamentos ainda e vai ser mais difícil ainda para essa criança desenvolver. Não impossível. É possível, mas vai ser um trabalho muito maior para que ela possa desenvolver. E em relação à agressividade que a Luana falou, todas as crianças com deficiência, se elas tiverem o tratamento adequado e se esse tratamento for explicado para os educadores que trabalham com ela na escola, os educadores que trabalham com ela na igreja, a família, os vizinhos, ou seja, todas as pessoas que interagem com ela, souberem como aplicar estratégias, estes comportamentos agressivos podem ser controlados. Alguns casos vão precisar de medicamento, outros casos não precisam de medicamentos, mas precisa de um tratamento adequado. É verdade. E uma coisa que eu também me deixa pensar sabemos que é muito difícil porque muitas vezes nós, não é? Que não temos muito conhecimento em relação a certas deficiências, custa-nos um pouco saber como lidar com estas crianças. Então eu penso na importância de desenvolver atividades, não é? Que beneficiam a inclusão destas crianças e também atividades que gerem conhecimento para aquelas pessoas que não sabem como lidar também com estas crianças. Qual é a importância dessas atividades? Sim, é muito importante. Este podcast é uma ação inclusiva. Estamos passando informação, é um podcast educativo. É verdade. Não é? Verdade. Nós podemos fazer workshops sobre o tema, fazer palestras, podemos fazer formações específicas, né? Isto existe em Portugal, formações específicas para os educadores, como fazer as crianças com deficiência desenvolverem. Isto também pode ser feito no ambiente da igreja, também pode ser feito formações educativas para as pessoas aprenderem, assim como nós fazemos com os pais também. Exatamente. No mês de novembro, por exemplo, a Raquel, terapeuta da fala, ela fez um workshop com 5 módulos com os pais e cuidadores de crianças com autismo. Isto ficou gravado. Esses pais que assistiram estão a partilhar todo o conteúdo do que foi falado no workshop. Eu também convidei uma outra terapeuta da fala para falar sobre um tema específico dentro do workshop. Isso são ações de inclusão para ensinar há mais de 20 anos, agora já tem mais de 20 anos, há quase 25 anos atrás, a Raquel também não sabia nada sobre inclusão, mas aprendeu. Eu acho que, em primeiro lugar, precisa haver a vontade de aprender. É verdade. Ninguém nasce sabendo tudo. É verdade. Tudo nós aprendemos. Nós somos seres ensináveis. Por isso, aprender a trabalhar com a deficiência pode ser uma decisão minha,
Não vou dizer que é fácil, não é fácil. Não é fácil. É um desafio, a cada dia é um desafio. Cada criança deficiente é única. Além disso, tem a sua própria personalidade, tem a sua própria história, não é? Tem o seu ambiente familiar que influencia muito no desenvolvimento dessa criança. Então, assim, em primeiro lugar, precisa haver da sociedade uma vontade de aprender. E uma coisa muito importante é a empatia, se colocar no lugar do outro. E uma coisa também o mais importante, o amor ao próximo. Como eu posso amar a Deus que eu não vejo e não amar uma criança deficiente que eu vejo? É verdade. Né? É o mandamento mais importante da Bíblia, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Imagina se você fosse uma pessoa deficiente, como você gostaria de ser tratado? É isso. E isso deixa-me um pouco a pensar também sobre o facto de hoje a importância das famílias terem um lar estruturado, ok? Sim. Em que Deus é o centro, Sim, não é? com certeza. E a importância de um lar estruturado, porque se formos a ver, muitas destas crianças também sofrem muito pelos inúmeros problemas que passam dentro de casa, Sim, ok? sim. Problema com os pais, muitas vezes, a falta de paciência com os pais, não é? A falta de paciência, ou seja, dos pais para com as crianças, Sim. não é? Deixa-me um pouco a pensar também na importância de ter um lar estruturado. E uma das coisas que eu também vejo muito é o facto, lá está, como nós referimos há pouco tempo, que não é fácil para uma mãe, não é, que sonha em ter um filho perfeito, aceitar que Deus, não é, concedeu a ela um filho que tem algum tipo de deficiência. Isso também acaba por influenciar um pouco, Sim. não é, na relação da mãe com o filho. Na Bíblia, nós temos muitas histórias com pessoas deficientes. Sim. Como falaste agora o sonho de ter um filho perfeito e a surpresa de receber um filho com deficiência. Tem uma história na Bíblia que fala que Jesus estava em uma cidade e tinha lá um cego de nascença. E os discípulos disseram assim para Jesus: quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Jesus disse: nem ele, nem os pais dele. Mas isto aconteceu para que o mundo veja a glória de Deus. Amém. 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 Isto é um dos textos que nós temos falando sobre deficiência na Bíblia. E tem várias outras histórias lindas. Você vai ver, o nosso exemplo é Jesus. Jesus é totalmente inclusivo. E o versículo-chave da Bíblia é inclusivo também, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo não exclui ninguém. Quando Jesus se refere a Deus, ele se refere como Pai Nosso que está no céu. Ou seja, o Pai não é só de Jesus, o Pai é de todos. Amém. A salvação é para todos. Não é? Quando você convida uma pessoa para vir à igreja, vamos pensar numa pessoa sem deficiência. Você quer levar essa pessoa para a igreja por quê? Você quer que ela conheça a palavra de Deus, que ela seja ministrada pela palavra de Deus. Sim. E quando nós convidamos também, por exemplo, uma criança ou uma pessoa com deficiência, o nosso objetivo é o mesmo. Nós queremos que essa criança com deficiência seja ministrada pela palavra de Deus. Abrir as portas para as pessoas com deficiência não é o suficiente para que a inclusão aconteça. Para fazer a inclusão precisa mais um bocadinho assim. Sim. Então o que é preciso? Então, é preciso? Se o meu objetivo em trazer as crianças deficientes para a igreja é ministrar a palavra de Deus, então eu preciso fazer adaptações na igreja. Para que esta palavra seja compreendida por qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência. Como assim, Raquel? Nós precisamos adaptar o espaço físico. Por quê? Há pessoas que não têm mobilidade ou têm mobilidade reduzida. Imagina uma criança que usa a cadeira de rodas, chega numa igreja e só tem escadas.
já não dá para ela entrar. É verdade. Já tem ali ou tem que carregá-la no colo. Um obstáculo. Exatamente. E vejam lá, a criança, a pessoa que usa cadeira de rodas, você colocá-la no colo, ela se sente mal. Ok. Muito importante, isso eu não sabia. Ela se sente mal, não sabia. Ela se sente mal. Porque assim, ela entende o quê? Eu vou dar trabalho para as pessoas têm que carregar o meu peso e o meu corpo para que eu entre nesse lugar. A quando? Se ela chegar em qualquer ambiente e tem uma rampa de acesso, ou no caso tem um elevador, ela sozinha. O nosso objetivo com as pessoas com a deficiência é que elas sejam autônomas, onde elas estiverem. Sim. Então, a acessibilidade arquitetônica proporciona o quê? Autonomia para as pessoas sem mobilidade ou com mobilidade reduzida. Esse é um dos caminhos. O outro caminho são formações educativas. Vamos preparar as pessoas que trabalham diretamente com essas pessoas. Tem lá a Escola Bíblica Dominical e essas pessoas fazerem formações para aprenderem como lidar com as crianças com deficiência. Também adaptar os materiais, as histórias, os recursos, né, didáticos, pedagógicos. Sim. Por quê? Porque, por exemplo, eu não posso usar o mesmo recurso pedagógico com uma criança cega que eu uso com uma criança que tem a sua visão perfeita. Sim, é completamente São diferente. recursos diferentes. A mesma coisa se eu estou ensinando a Bíblia para uma criança surda, eu preciso, no mínimo, saber o quê? Em Portugal, a língua gestual portuguesa. É verdade. Então, são adaptações. Aí, sim, estamos fazendo acontecer a inclusão. O primeiro passo é acolher. O segundo passo é adaptar toda a estrutura da igreja para que realmente essas crianças sejam ministradas pela palavra de Deus. Amém. E por isso é que eu entendo muito a importância de falarmos sobre isso e ajudar a consciencializar as pessoas em relação a estas crianças, porque eu vejo muitos casos em que elas são completamente excluídas, são completamente abandonadas e eu acho que também é muito importante não tratá-las só como uma criança deficiente, porque elas já se sentem deficientes, já se sentem diferentes. Então, por isso é que eu acho muito importante essa base da inclusão, para que elas se enturmem com as outras crianças, não é? Também vai pelo facto de os educadores também ensinarem as outras crianças que também, que, ou seja, não têm nenhuma deficiência, a serem amigos dessa criança com deficiência. Onde é que entra o papel da professora de como educar as crianças que são normais, não é? Para ajudá-las a se enturmarem com esta criança que tem deficiência. Sim, ela pode fazer brincadeiras, elas podem fazer dinâmicas. Eu tenho um kit de bonecos inclusivos. Um boneco representa uma criança com trissomia 21, a outra faz o uso da cadeira de rodas, a outra é surda, a outra é cega. E às vezes eu vou nas escolas contar histórias. Nós criamos histórias e falamos sobre a inclusão. Pode usar as próprias histórias bíblicas. Vou falar aqui de outra história bíblica. Quando Jesus estava em uma casa, a casa estava lotada de pessoas e tinha um paralítico do lado de fora e ele queria chegar perto de Jesus. E aí 4 jovens fizeram o quê? Levantaram a maca deste paralítico, subiram no teto da casa, desceram, olha a dificuldade, não é? Desceram o paralítico pelo teto da casa e ele chegou perto de Jesus. Essa história pode ser contada para as crianças. E esses 4 jovens representam o quê? Pessoas que incluem, não é? Então, é uma história bíblica e pode ser utilizada. E também podemos contar outras histórias, por exemplo, a história de Moisés. Moisés, ele tinha uma dificuldade na fala, não é considerado deficiência, mas ele tinha gaguez, não é? É verdade. E foi escolhido para ser o líder
para representar o povo todo de Israel e falar diante de Faraó, não é? Ou seja, ele foi escolhido para uma posição importante, uma pessoa com dificuldade na fala. Que não tem capacidade, não é? Que é incapacitada aos olhos humanos. Com dificuldade de fluência na fala. Mesmo assim, ele foi escolhido. Esta história pode ser contada para as crianças, porque mesmo a criança que não tem uma deficiência, como Moisés, que a gaguez não é considerada deficiência, é só considerada uma disfluência na fala, Deus usa todas as pessoas. E Ele inclui todas as pessoas. Né? Amém, é verdade. Entende? Então, assim, está tudo lá. É só nós sabermos usar. Sim. E por isso é que eu acho muito importante, porque eu acho que Deus permite que todas as coisas aconteçam para um bem da sociedade. Sim. Porque às vezes eu me pergunto, Deus, qual é a tua intenção ao permitir que estas crianças deficientes apareçam na sociedade? Qual é o intuito? Porque sabemos que a nossa sociedade já é naturalmente onde jaz o maligno, ok? Sabemos disso. E eu acho que para tudo tem um propósito. Então, Deus permitiu com que essas crianças viessem ao mundo para mostrar também um pouco do amor de Deus, não é? Porque, afinal de contas, nós temos que nos parecer com Jesus. Sim. Então, se Jesus foi inclusivo, nós também temos que ser inclusivos com estas crianças. Sim, se eu quero me parecer com Jesus. Exatamente. Vou te falar, a Raquel antes de ser terapeuta da fala. Eu já falei no início, eu comecei a estudar música com 9 anos de idade. Uau. Eu nem conseguia ainda, na altura, na minha igreja, não tinha piano, só tinha aqueles harmônios que hoje nem existe mais. Existe assim, nos museus de música, mas assim, você não vê ninguém tocando em harmônio. Então, assim, os meus pés nem alcançavam no pedal do harmônio e eu já estava lá fazendo aula de música para aprender a tocá-lo. E eu trabalhei com música, sempre trabalhei muito com música e fiz a primeira graduação em música. E dentro da graduação de música, quando eu estava a trabalhar como professora de música, Deus já tinha um propósito na minha vida. E sempre as crianças deficientes sempre se aproximaram muito de mim. Não só de mim, mas da minha família também. Okay. E aí, por não saber como lidar com crianças deficientes, alguns professores às vezes falavam: eu prefiro não dar aula de piano para uma criança deficiente. E eu sempre estive aberta a qualquer aluno. Independente de diagnóstico, eu sempre estive aberta. E aí, ao lidar com as deficiências diretamente como professora de música, eu comecei a me apaixonar por cuidar de pessoas com deficiência. E qual é o papel das crianças deficientes na minha vida? Elas me ensinam muita coisa. Por exemplo, me ensinaram a ser resiliente. Por exemplo, me ensinaram a ter paciência. Por que paciência? Porque uma criança com deficiência, ela aprende, mas ela demora mais tempo para aprender. Sim, então é preciso paciência. Sim. Elas me ensinaram a me aceitar como eu sou. Me aceitar como Deus me fez. Todas as pessoas têm habilidades e têm dificuldades. Todas têm. E às vezes as pessoas que não têm deficiência têm dificuldade de aceitar a sua incapacidade, às vezes, a sua dificuldade em fazer alguma coisa. Sim. E as crianças com deficiência me ensinam isso. Se aceite como você é, porque Deus usa as pessoas do jeito que Ele quer. Aliás, as mensagens da Bíblia às vezes não parecem muito lógicas. Diz lá que quando eu sou fraco é que eu sou forte. E as pessoas pensam que é um bocadinho contraditório, não é? Como é que isto é possível? São os mistérios de Deus. Também diz lá que bem-aventurados os que choram. Como uma pessoa que chora pode ser bem-aventurada, pode ser feliz, mas são os mistérios de Deus. Não é? É verdade. Então, para terminar, eu gostaria de saber, Raquel, qual é a chave que gostarias de passar para as pessoas lá em casa sobre estas crianças? Qual é a principal chave? Essa informação-chave que gostarias de passar? A chave é amor ao próximo. Você pode atualmente não saber nada
de como interagir, de como ensinar, de como cuidar de uma pessoa com deficiência. Mas se você tem amor ao próximo e decide aí na sua mente, no seu coração, servir a Deus com aquilo que você já sabe e procurar aprender aquilo que você ainda precisa saber, é o mais importante, não é? Sim. Isto é o mais importante. Agora também eu poderia falar rapidamente o que nós temos em Portugal em relação a crianças com deficiência. Acho que seria importante. Sim. Temos em Portugal, também podemos falar em Leiria, né, que é onde nós estamos. Em Portugal, nós temos leis que falam exclusivamente sobre a inclusão. Temos a lei que fala da inclusão escolar, Decreto-Lei 54 de 2018. Todas as pessoas que têm uma criança com deficiência, é importante conhecer esta lei em relação a recursos que a escola precisa usar com ela, em relação a subsídios. Os subsídios são concedidos através do balcão de inclusão da Segurança Social. É outra coisa que nós temos. Na Segurança Social nós temos o balcão da inclusão. Neste balcão da inclusão vão ser dada entrada aos processos para conseguir, por exemplo, subsídio de educação especial. Este valor que é pago às famílias por ter uma criança com deficiência vai pagar o quê? O valor das terapias que essa criança precisa. Muito bom, não é? Muito bom. Temos também, que vocês podem colocar lá na pesquisa do Google, pode colocar o Guia para Pessoa com Deficiência em Portugal. Está em PDF, você pode baixar, e lá nesse guia de Pessoa com Deficiência você vai descobrir tudo que a sua criança tem direito e todos os apoios que o governo de Portugal tem para apoiar as crianças com deficiência em Portugal. Em Leiria também nós temos... Segura aqui um bocadinho para mim. Sim. Em Leiria também nós temos o Conselho de Inclusão das Pessoas com Deficiência. Na Câmara Municipal... Que mostrasse para a Câmara, para que todos em casa pudessem ver. Ok. Na Câmara Municipal de Leiria nós temos esse Conselho Municipal de Inclusão para Pessoas com Deficiência. E todo ano este conselho ele faz um evento para dar um selo para as empresas ou entidades, né, associações sem fins lucrativos que estão tendo atitudes inclusivas. Então, o selo é este aqui. Este evento ocorreu esta semana, na quinta-feira passada. Este selo aqui foi concedido à empresa do meu marido, é uma empresa Home Solutions, é uma empresa de remodelações aqui em Leiria, e ele recebeu o selo porque ele deu a oportunidade para um jovem com deficiência fazer o estágio profissional lá. Então, não é só esse tipo de atitude, qualquer atitude inclusiva, a empresa ou a entidade recebe esse selo, esse selo, né, concedido anualmente. E o presidente desse conselho é o presidente da Câmara Municipal, o doutor, né, Gonçalo Lopes, a quem eu tenho total admiração por essa atitude, por esse conselho para a inclusão das pessoas com deficiência. É uma atitude louvável, né? Também vou mostrar aqui um livro que foi produzido no Instituto Politécnico de Leiria, na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Lá tem o Centro de Recursos para a Inclusão Digital, sobre a coordenação da doutora Célia Souza. E lá foi feito este livro. Este livro é um livro multiformato, que seria uma ideia excelente para as igrejas. O que é um livro multiformato? Este livro foi feito em parceria com o Instituto Incluir, que é um instituto do Brasil, que fez junto com o Centro de Recursos de Inclusão do Instituto Politécnico de Leiria. Aqui conta a história de uma imigrante brasileira que veio fazer licenciatura aqui no Instituto Politécnico. E ela foi recebida com discriminação racial e xenofobia. E aí foi feito este livro.
Um dos objetivos é a conscientização, né, sobre a inclusão. Isso certo. também é inclusão, né? Sim, Incluir sim, as sim. pessoas de nacionalidades diferentes, etnias diferentes. Não é a inclusão de deficiência, mas também é uma inclusão. Certo. E aqui, o que há aqui neste livro? Multiformato, por quê? Porque contou a história. O nome da jovem da história é Laurinha. E contou-se a história com um texto reduzido. Então, eu posso pegar uma história bíblica, reduzir o texto para facilitar a compreensão desta história. Usa-se pictogramas, as imagens são um reforço visual para quem tem dificuldade na leitura. Até, por exemplo, uma criança com dislexia, ela vai ter mais facilidade de ler com o reforço visual. Tem também aqui o braille, que é para leitura da pessoa cega. Temos aqui também o QR Code. Ao aceder o QR Code, a criança surda vai ter acesso à língua gestual portuguesa. Tá? Então é um livro multiformato. O conhecimento chegando a qualquer pessoa com deficiência. Aqui também tem a língua gestual portuguesa e tem o audiolivro. Okay. Vamos imaginar que a criança tem multideficiência. Ela é cega e não aprendeu braille, porque há muitos cegos que não aprenderam braille. E ela também é surda. E como cega, ela não vai conseguir ver os gestos, então, mas com áudio, né? Livro, ela vai conseguir escutar a história. E esse livro aqui também está no português do Brasil e está no português de Portugal. Mais uma atitude inclusiva. Sim, não é? Sim. Respeitando o português do Brasil e respeitando o português de Portugal. E na versão do texto do português do Brasil tem o QR Code para acessar a língua brasileira de sinais, que é diferente da língua gestual portuguesa. Ok. Olha, vale salientar isto, sim. Ok? Vale salientar isto. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui, vamos deixar o Instagram da terapeuta, ok? Para que vocês a sigam e também vamos deixar o link que é para vocês terem acesso a este livro, ok? Que sim. É muito importante. Queria agradecer e subscrevam no canal, partilhem muito com os vossos amigos, ok? Muito obrigada, Raquel. Obrigada eu. Uma oportunidade única. Deus abençoe.